Vamos ver aqui Vitality, a macabra ROM hack de Super Metroid do canal Um Tal Dedé. Bora ver, eu conheço Metroid contextualmente, eu não sou necessariamente fã, então vamos ver se esse é o tipo de mod que interessa até quem não faz parte da bolha do jogo. Aqui para trazer a palavra das ROM hacks. E mais uma vez, Mas eu adoro ROM hacks. é uma ROM hack de Super Metroid. Depois do espetacular Super Metroid Ascent, resolvi dar uma chance para Vitality. E uma dica para você, caso decida jogar após ver esse vídeo, não busque nada sobre os acontecimentos desse. Vai por mim, joguei sabendo o mínimo possível. E o final foi algo especial. Vamos com calma, porém. Vitality foi criado por um indivíduo que atende online pelo nome de Digital Mantra e lançado em 2020. É um hack completo, uma campanha toda nova feita sobre a base do Super Metroid original, mantendo a jogabilidade quase intacta. Como uma típica ROM hack, é recomendável que você já esteja familiarizado com os detalhes mais finos de Super Metroid. Técnicas avançadas parecem, quando não essenciais, ao menos uma parte muito relevante da progressão no mapa criado aqui. E o mapa é completamente novo, com lugares e avanços inéditos. É como disse, é uma campanha toda nova, é um jogo novo, usando os maravilhosos fundamentos de Super para construir algo próprio. E que algo fascinante, viu? A história começa. Eu acho o ROM hack, mod, essas coisas incríveis. Eu gosto muito dos de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Mas é aquela parada, né? Alguns deles acabam se tornando quase como os que são... Tem várias versões, né? Tem um ROM hack que melhora o jogo. Tipo, é o jogo clássico, só que ele tem várias melhorias, mas mantém o jogo clássico, né? Que eu acho que acaba sendo uma porta de entrada possível para pessoas que querem entrar na franquia, mas tem um jogo zoadinho que não é tão legal assim. Aí tem aqueles que são hardcore, tem os que mudam tudo. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories tem vários estilos, né? É o que eu mais conheço, que eu mais participei. Já fiz mod de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, inclusive procurei Digimon Forbidden Memories 1 e 2. O 2 eu participei. E eu acho que é a ROM hack, se não a mais diferente, uma das mais diferentes. Começa com nossa adorada caçadora de recompensas dentro. Acho que a única dor que dá desses ROM hacks que são dentro do jogo, mas não são só o jogo melhorado, e nem é outra coisa totalmente diferente, é que assim, pô, eles têm histórias incríveis, gameplay ótimo e tal, e fica, porra, não é oficial. Aí você fica com headcanon na cabeça, que é melhor do que a porra do negócio oficial, sabe? Dentro de sua nave. Não, a quantidade de ROM hack que dá pau em Pokémon é incalculável. Nossa, é revoltante. Assim, é frustrante até, né? Tem o Xenoverse, tem o Fusion, tem vários jogos de Pokémon de fã, tem o que é roguelike, da ilha, de sobrevivência, mano, são incríveis. Algum ponto de um planeta Eu fico especialmente frustrado porque, tipo, nada disso é oficial. E como eu tenho pouco tempo pra me dedicar a essas coisas, acaba que eu não escolho tanto disso, porque eu tenho que dar preferência a material oficial ou os melhores possíveis devido a dia a dia, devido a como que eu vou cobrir esses projetos e tal, se eu vou fazer algum vídeo. Por isso que, assim, eu tô jogando Baldur's Gate, eu tô sem nenhum mod, eu quero jogar a experiência normal, o bagulho dos Gate 3. Mas eu gostaria de, depois de zerar, pô, imagina botar um monte de mod legal. Aí você fica, pô, mas não tenho tempo pra isso, preciso pra outro projeto, pra outro jogo e tal. Cara, essa é uma frustração que eu tô tendo ultimamente com questão de trabalho, viu? Acho que vocês passam com isso também. Vocês não têm muito tempo de jogar. Você tem que escolher, não, esse dia eu vou. Na semana tem um dia pra jogar tal coisa. Eu não tô com isso, eu tô muito desorganizado. dourada caçadora de recompensas dentro de sua nave, em algum ponto de um planeta chamado Auriga. Ela aceitou um contrato de uma companhia misteriosa, mas já se passaram vários dias e seus empregadores não enviaram nenhuma outra ordem. Estranho, não? Nem Oi, quase sequer a caí. federação sabe desse contrato. Parece ser um trabalho realmente sigiloso. Cansada de esperar, Samus decide explorar o planeta por conta própria. No processo, porém, ela encontra muito mais do que poderia imaginar. A primeira coisa que atrai em Vitality é sua introdução. A icônica tela título de Super Metroid é uma das mais marcantes de todos os tempos. E, valendo-se dela, Digital Mantra arquiteta uma cena que já evidencia todo o clima da aventura em que estamos prestes a adentrar. Sombria, tensa, enigmática, com algo sempre parecendo estar logo além daquilo que nossos olhos alcançam, com coisas que aparentam rastrear
rastejar por trás das paredes de cada corredor. Muitas vezes, é quase como se fosse possível ouvi-las. Depois, fica evidente o quão bem feito é o hack. De maneira geral, paisagens alienígenas são algumas das coisas que mais gosto de ver representadas na arte, e as da série Metroid raramente me decepcionaram. Vitality mantém a tradição, constrói seus labirintos ultra-saturnianos com bom gosto e habilidade. São cavernas esculpidas pela milenar ação da água, e que ainda em seu interior guardam estranhas ruínas. Lembranças de tempos e seres há muito deixados para o esquecimento. São jardins multicoloridos de plantas e fungos predatórios, sempre parecendo um pouco maiores do que devem ser, um pouco mais luxuriosos. Seus tantos tons, além do que quem sabe é saudável ou deveria ser possível, são bizarros laboratórios escondidos, repletos de coisas que talvez desafiem a lógica e a sanidade. Lamento não poder mostrar os mais impressionantes detalhes do trabalho de sprites. Acredite, quando você avistar tais sprites em ação durante o jogo, valerá a pena. Mas, mesmo sem esses exemplos, é fácil notar o quão perturbadoramente imaginativo o Digital Mantra é pelos cenários que teve o poder de arquitetar. Preste atenção nas pequenas diferenças entre uma sala e outra, em como o relevo de cada corredor muda, como a escassa iluminação é utilizada para valorizar cada minúcia, para dar a impressão de que algo existe camuflado entre as sombras, mesmo quando não há nada. Mas será mesmo que não há nada? O jogo é escuro, muito escuro em alguns segmentos. Não culpo quem eu considere escuro demais, inclusive, mas isso nunca atrapalhou minha progressão no mapa, e sempre alimentou a jornada com uma insidiosa sensação de horror latente, como se qualquer coisa estivesse prestes a ser delineada no canto da tela, como se uma mão invisível estivesse sempre segurando meu pescoço, só esperando o momento certo para apertar. Não me entenda errado, Vitality não é descaradamente assustador, ao menos não até certo acontecimento, mas todo seu clima trabalha sobre uma constante cada vez mais poderosa opressão, uma noção de que algo está errado. Se o jogo une isso a vistas hipnóticas de tão belas, com cores tão bem escolhidas, é apenas para, como uma serpente, encantar-nos antes do bote perpetuamente preparado. O ataque virá, não há dúvida disso. Apenas não sabemos quando ou de qual lado, o que faz tudo ser muito mais atraente e aterrador. Lembro que comentei em meu vídeo sobre Super Metroid Ascent que um dos motivos para eu apreciar tanto assim modificações de fãs, principalmente trabalhos inteiros feitos sobre a fundação de algum outro jogo, são as possibilidades que esse tipo de transformação fornece aos artistas. Claro, existem limitações, afinal é construído algo que está preso a outra criação. Não, inclusive essa parte de limitação que eu acho mais interessante é que todos esses jogos eles são feitos com ferramentas específicas desses próprios jogos. Que a comunidade desenvolve ferramenta para você editar mapa, para você editar habilidade, e normalmente essas ferramentas são bem rudimentares, tá? Então você tem que usar tipo 5 ou 6 ferramentas diferentes para fazer o jogo, pouquinho a pouquinho, direto dá problema. Então, apesar de ser mais acessível porque você tem toda a estrutura, as sprites e a lógica já feita, você só precisa ser criativo e às vezes corrigir alguns problemas de programação. Você tem que virar um especialista naquele projeto, um especialista em editar fases de Metroid, um especialista, né, dessa franquia. E ver a galera focando só no game design é muito legal, mostra onde o jogo pode chegar. E as mudanças, por mais extremas que sejam, possuem fronteiras, mas um caminho distinto, ao mesmo tempo, abre-se. Super Metroid é um jogo extremamente conhecido, é um jogo extremamente profundo também, abissal, diria até, e uma parcela dedicada de seus admiradores passou anos e anos chegando aos limites de tais abismos, aprendendo e reaprendendo as sutilezas únicas de suas mecânicas. Um criador que queira fazer uma ROM hack de Super, então, voltada nem que seja um pouco para esse público dedicado, pode soltar a coleira de seus cães de guerra sem medo, criar desafios que não fariam sentido em um título comercial. Com ROM hacks, é possível pegar os elementos mais complexos do jogo base e os utilizar de maneira mais extrema, mais insensata até. Com ROM hacks, não é preciso controlar tanto o peso da mão na hora de dar à luz complexidade. Não é preciso limitar a visão artística por fatores como vendas, opiniões leigas de pretensos especialistas, lamentações de pobres coitados que acham que toda obra
história já lançada de alguma forma precisa se moldar aos gostos de todos, como se ser para todos fosse o objetivo final e superior de qualquer arte. Vitality não é tão extremo assim, mas quebra certamente a barreira do que normalmente é visto nos tantos e tantos ditos Metroidvanias que saem todos os anos. Ele não tem medo de deixar o player descobrir as coisas, de provocar, de punir descuidos, de não sinalizar. Mas tem aquele negócio, tem que tomar cuidado em relação a isso que ele tá falando, que o que ele falou é verdade. Um ROM hack permite isso. Mas se você faz isso em uma franquia nova, as pessoas não têm engajamento emocional com aquilo pra se manter naquilo se ele sentir que aquilo é injusto de alguma forma. Então, o loop de punição e recompensa tem que ser muito bem feito em projetos do tipo, pra fazer com que ficar perdido e desafiado seja divertido. E, infelizmente, na maior parte das vezes, acontece que isso se torna apenas frustrante. Diretamente, de deixar seu mundo trabalhar de forma muito mais natural, com toques de sadismo aqui e acolá sim, mas até esses funcionam na ideia maior. Claro, não é toda ROM hack ou modificação que obtém um bom resultado. É fácil perder o equilíbrio, é fácil não conseguir edificar uma densidade que se sustente, errar na execução, implementar mal novas mecânicas, deixar-se levar, mas Vitality sabe medir muito bem as doses de seu veneno. Ele nunca mata, apenas estimula e estimula até que, principalmente em seus itens opcionais. Até que você goza. E acredite, muita coisa é opcional aqui. Vitality propõe desafios que me fizeram pensar várias vezes. É esse tipo de coisa que falta em títulos comerciais. É curioso, porque até quando esse uso mais ousado, mais significativo de alguma mecânica consegue aparecer em um jogo da indústria, sempre existem aqueles que reclamam de sua presença. Não preciso sequer sair da série Metroid. Com Dread, não foram poucos com queixas sobre as exigências envolvendo movimentos avançados para obter itens completamente secundários. O motivo das reclamações? A dificuldade, o nível técnico exigido, em algo completamente opcional. Não é por nada que cada vez mais, quem aprecia qualquer tanto de densidade mecânica, algo que vá além do ponto mais raso, fica sem nada, quando quase todos os jogos são feitos para agradar, para vender aos que consideram qualquer coisa fora do mais básico, do mais medíocre, como um erro. Apenas o básico e o medíocre sobram. Jogar Vitality me passou um sentimento que raramente consigo ter com jogos recentes. O de estar sendo exigido, instigado. Seu mapa é bastante amplo e bastante aberto. Ele tá vendo Por todos o jogo. os lados, existem muitas e muitas possibilidades. Ele tá vendo o jogo com a perspectiva de um desafio pessoal, né? A maior parte das pessoas hoje em dia vê jogo como validação social. A pessoa não joga o jogo para ser desafiada. Sequer, às vezes, ela joga o jogo. Mas ela tem aquele jogo como algo relevante porque ela quer discutir online, porque ela quer fazer parte da tribo, porque ela não quer ser deixada de fora da discussão da internet, porque vira mais ego do que o desafio. Você não tá mais jogando na sua casa sozinho, se superando, tendo uma experiência legal. Você tá jogando pra botar no seu backlog, você tá jogando pra falar na internet, você tá jogando pra fazer um monte de coisa, né? Possibilidades. O que decide quais você conseguirá conhecer. Isso pra criador de conteúdo é pior ainda, porque eu basicamente parei de jogar e ler coisa, a menos que eu vá fazer um conteúdo sobre aquilo. Eu tive que me treinar novamente a só ler por diversão. Então assistir e li Black Exorcist por diversão, não pretendo falar sobre. Eu tenho que começar a fazer isso com alguns outros também. Eu tô lendo vários outros livros que eu não pretendo falar. Aí por causa disso eu troquei um pouco mais de mídia, né? Que eu sei que eu não vou discutir sobre ela, aí eu acabei trocando. Quais recompensas você conseguirá obter em quais momentos é teu conhecimento das mecânicas, tua inventividade em se valer delas e tua capacidade de observação para desvendar os caminhos nos caminhos. Em quase todos os lugares há dicas, mas elas são sutis, elegantes. As temporadas novas de Black Exorcist foram um lixo, tá? Desculpa. Quer dizer, não foram um lixo. Devil May Cry foi um lixo. Elas foram muito medianas, desanimadoras. Destruiu o que tem de especial no mangá. Quadrinização boa, arte maravilhosa, mas eu descobri o problema que muitas pessoas têm com o Black Exorcist, que Black Exorcist não é um Battle Shonen. Ele é um shonen de drama. Que tem algumas lutinhas de vez em quando, muito fracas, por sinal, porque o foco não é a luta. O povo vai querendo luta e se decepciona, porque Black Exorcist é sobre o drama. Curioso, né? As linhas do labirinto têm um trajeto correto, por certo, mas esse trajeto pode ser feito... É que se você lê é que eu já li o mangá, se você lê o mangá e comparar com o anime, é um crime. É um crime. No mangá é maravilhosa as cenas, o desenho é incrível, a ambientação, os quadros. Aí você vai pro anime, é tudo a direção desanimada, as cores
Vai, a animação lá. De muitas formas. Não peço mais do que isso em um jogo em que o foco é a exploração. Que a exploração, ao menos, não seja ofensivamente inócua, sem riscos. Que a exploração não seja covarde. E Vitality, se existe algo que Vitality não é covarde. Terminei minha primeira jogatina sem descobrir metade dos itens. Inclusive alguns itens que muitos julgariam essenciais. Mas não reclamo. Cada item que encontrei foi uma conquista que valeu a pena. Que me deu gosto achar. O mesmo vale para cada novo lugar, cada novo boss, cada novo mistério elucidado. Em uma segunda visita, mais seguro, comecei a brincar com as possibilidades, tentar obter upgrades em ordens diferentes, arriscar mais. É difícil dizer se o design fornece tanta riqueza quanto o de Super Metroid, mas também são poucos os jogos que chegam sequer perto de oferecer um design que não pareça pobre, miserável mesmo, perto do daquele jogo. O fato é que o mapa de Vitality até agora nunca fracassou em despertar minha curiosidade. Tudo bem que, em comparação à aventura metroidiana média, o valor replay não parece ser tão enfatizado assim, mas isso é uma coisa que só poderei descobrir com certeza com mais algumas revisitas. De algo sei, contudo, a primeira vez jogando é uma viagem sem volta. Se você chegar ao final, entenderá. Será impossível não entender. Não tenha medo. No mais, se gostou do que viu, parabéns por jogar tempo fora e ainda achar bom. E não se esqueça de jogar um pouco mais, clicando nos botões que conhecemos muito bem. Caso tenha gostado muito, muito mesmo, quem sabe alguém devesse te internar, mas antes pense em contribuir para a minha aposentadoria, tornando-se membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. Quem apoia o canal recebe acesso a conteúdo extra. Fora isso, tem vídeo novo toda quarta e sábado. Se não tiver, é porque encontrei algo em um laboratório qualquer. Algo que... Mas até a próxima, e obrigado por assistir. Metroid é uma franquia que eu nunca tive contato, então eu não posso adicionar muita coisa pra esse vídeo, porque eu não conheço. Mas eu fico feliz quando eu vejo projetos de fã sendo tão bons assim. Muito bom, bacana o vídeo, interessante. Me lembra um pouco do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Procura aí, Digimon Forbidden Memories 2, tem um vídeo no canal principal aqui, ó. Canal secundário, Digimon Forbidden Memories 2. Aqui, ó, cadê? Guia e dicas de Digimon Forbidden Memories 2. Aqui, ó, no canal Cortes Narrativando, olha que legal. Aí tem, enfim. Vai sair a Season 2 daqui a pouco, eu acho.